Olá, este é o Silvestre Cast, o podcast do Hospital Adventista Silvestre, que fica aqui na região sul do Rio de Janeiro, no bairro Cosme Velho, bem pertinho do Cristo Redentor. Aqui no Rio de Janeiro temos outras duas unidades, que é o Centro Médico Adventista em Botafogo e o Hospital Adventista em Itaboraí. Se você quiser marcar uma consulta, agendar um exame, entre em contato através desse telefone que aparece aqui na tela, 21 3034 4000. E você pode também acessar através do nosso site, redesilvestre.com, as especialidades e os exames que a gente oferece. Então, conheça os nossos serviços, a gente te convida a conhecer as nossas unidades e espero que você tenha boas experiências. Hoje, o nosso episódio vai falar um pouquinho sobre a importância da vacinação na terceira idade. Afinal de contas, envelhecer vai muito além de bons hábitos, envolve também prevenção e cuidados específicos. E nesse episódio que a gente vai falar sobre isso, a gente convidou aqui duas pessoas muito especiais, são dois profissionais aqui do Hospital Adventista Silvestre, que é a doutora Carla Manuela e o Dr. Bruno Zappa. Queria que vocês se apresentassem, dissessem a especialidade de vocês, há quanto tempo vocês estão aqui no Silvestre. Doutora Carla, pode começar, por favor. Olá, eu sou Carla Ribeiro, sou geriatra, sou coordenadora também da equipe de clínica médica do Hospital Silvestre. Estou aqui já há 12 anos nessa unidade. Uau, legal. Meu nome é Bruno, sou médico infectologista. Estou há 4 anos aqui na unidade Silvestre. Estou fazendo 1 ano lá em Itaboraí. Eu coordeno o controle de infecção das 2 unidades e dou uma ajudinha ali em Botafogo sempre que é necessário. Tá certo. Então, atua nas 3 unidades, Sim. né? Rapaz, você está se dividindo em 3, hein? Está sendo quase o super-homem. Bom, nesse episódio a gente vai tentar desmistificar alguns mitos e trazer alguns esclarecimentos, afinal de contas. Doutor Bruno, vou começar contigo. Por que a vacinação é especialmente importante para a terceira idade? Terceira idade existe um tipo de paciente amplo, desde o ígido, maravilhosamente bem, que corre na praia, até aquele paciente mais debilitado. E a gente sabe que as doenças, quando acometem esses pacientes um pouco mais debilitados, elas tendem a ser mais graves. E muitas dessas doenças que os acometem são imunopreveníveis. A vacina vai evitar que ele fique doente. O idoso, toda vez que ela adoece, ele costuma descer um degrauzinho da qualidade de vida dele e não necessariamente ele volta para o degrau que ele estava antes. Então, se a gente está pensando em longevidade, em qualidade de vida, evitar que essa pessoa fique doente é muito importante. A vacina é uma ferramenta espetacular, não só para o idoso, mas como desde bebezinho. Muito provavelmente o seu filho está vacinado. É possível que você tenha alguma vacina atrasada. Mas e seus pais? A gente pergunta se os nossos pais estão vacinados em dia. A gente não tem essa cultura ainda no país e a gente precisa resgatar isso, porque isso é qualidade de vida. Afinal de contas, o idoso, né? A gente vê isso pelos pais, né? E sogro e sogra. A gente percebe assim que o idoso ele vai perdendo aquela massa muscular, né? E aí realmente é isso. Adoece quando se recupera. Quando a doença vai embora, ele fica bem de novo, ele fica com alguma sequelazinha ali e não consegue voltar ao que era antes, né? Então, de fato, precisa fazer a vacinação. É importante a gente falar das vacinas que são essenciais para a população idosa e qual é a frequência recomendada. E aí eu vou pedir para a produção colocar aqui na tela para a gente esse calendário de vacinação e aproveitar também para a gente falar sobre efeitos colaterais. Se tem, se não tem, comparando aí com adultos mais jovens, enfim. Então, quais são essas vacinas essenciais para a população idosa? As vacinas que estão mais segmentadas na cultura da população é a de influenza, que a gente vacina há quase 20 anos. Tem campanha ali entre maio e abril, dependendo do ano, para a população idosa, e entrou a vacina do Covid. Então essas vacinas são anuais. O efeito adverso delas, eu não espero que o paciente tenha nada. E essas são grátis no SUS. O problema é que a gente tem uma gama de vacinas que deveriam ser feitas e que não estão gratuitas no nosso calendário. O calendário que a gente está apresentando é da Sociedade Brasileira de Imunização, que é diferente do PNI, que é do Programa Nacional de Imunização. Algumas não foram incorporadas por questão de custo efetividade, estudo populacional, outras ainda estão em análise com relação a isso. Eu vou focar em algumas vacinas que eu acho
fundamentais e que são muito pouco faladas. A principal causa de internação no idoso, uma das principais causas é a pneumonia. E a grande causa, agente etiológico dessa pneumonia é o pneumococo. Ou ele tem infecção primária ou é secundária a uma infecção viral. Então, influenza é fundamental, impede dele ter pneumonia. Covid, idem. E a vacina pneumocócica é excelente. Temos uma vacina que todas as crianças tomam. Isso reduziu drasticamente a quantidade de meningite por pneumo, por exemplo, que a gente tem. Só que no idoso ela está no calendário e não é vacinada. Ela é disponibilizada no SUS para um pequeno grupo de pacientes com maior risco. Mas o paciente idoso que não faça parte desse grupo de muitas comorbidades, ele não é contemplado com essa vacinação. E tem um custo que não é muito baixo. A pneumo 20 que você faz numa dose só, por exemplo, existem vários esquemas vacinais da vacina de pneumo, pode ser com uma dose, 2 doses sequenciais, mas a mais comum delas, que é fazer só a pneumo 20, dependendo de onde você for pagar, está ali entre 500 e 700 reais, não é um preço desconsiderável para uma bem vacina. caro, né? Mas com uma resposta de proteção muito, muito boa. Outra vacina que eu gostaria de destacar é do herpes zoster. Quem já teve sabe o quanto isso dói. E não precisa doer. A gente não precisa ter essa dor. Uma vacina com uma eficácia espetacular. Você faz ela a partir dos 50 anos, ou naquele paciente que eu já prevejo que ele vai ter uma queda da imunidade, um paciente oncológico que vai fazer a quimioterapia. A gente faz essa vacina com 2 doses e o custo médio é em torno de R$1.000 cada dose. Então, se a gente quer massificar a vacinação do idoso, a gente tem que facilitar a questão financeira para ele também. Se vai ser incorporado ou não, isso é um outro fórum de discussão. O SUS ele tem muitos gastos a fazer, ele tem que escolher onde botar o dinheiro. Mas quem tiver condição, eu recomendo muito que tome essa vacina. Efeito colateral dela, muito pouco. O vírus é morto que usa os antígenos, ele não vai replicar em você, ele só vai estimular seu sistema imune a se proteger dessa doença. Com relação à vacina de vírus sincicial respiratório, uma vacina novíssima, maravilhosa. No Rio de Janeiro, atualmente, a principal causa de internação por pneumonia viral é o vírus sincicial respiratório, não é a influenza, não é a gripe. Influenza a gente vacina já há muito tempo, essa vacina a gente não vacina. A principal causa de bronquiolite na criança neonatal, na criança recém-nascida, é o vírus sincicial. Então, se eu me vacino, eu protejo o meu netinho que está nascendo. Se eu me vacino, eu não vou transferir para minha filha, que não vai transferir para o filho dela, que está pequenininho. Então, a gente tem ainda a capacidade de, vacinando o idoso, proteger toda a família. Toda a família. Outra vacina que entra no mesmo critério é a tríplice bacteriana. No adulto, lá na criança, a gente vacina a DPT, tétano, difteria e coqueluche. Todas as crianças no Brasil que foram vacinadas têm esse esquema completo, nós temos, ela é assim há muito tempo. Para o adulto, o componente da coqueluche era tóxico, a gente não podia fazer. Então a gente só vacinava adulto com a dupla, que é de tétano e difteria. Tétano, a cada 10 anos você tem que tomar lá a sua vacininha. Então, muito possivelmente, você já vacinou na vida e está com a vacina no máximo atrasada. Já a coqueluche não. A coqueluche tem um tempo para cá que existe uma vacina específica para ser feita no adulto que não causa esses efeitos adversos. Então, o ideal é que você vacine o idoso para ela também, e não só idoso. Eu tive filha recentemente, eu pedi para toda a minha família e todo mundo que vai estar em volta vacinar. Só em mês de janeiro, no Rio de Janeiro, foram mais de 200 casos de coqueluche. Era uma doença praticamente extinta que está ressurgindo. No Brasil, ano passado, foram mais de 3.000 casos. Então, é mais uma vez um exemplo de como a gente pode proteger o nosso entorno nos vacinando. O problema, de novo, é que ela não está disponível no SUS para todos os grupos. Só profissionais de saúde ou você no cash pagando a vacina. Essa é barata. 100, 200 reais. Barata, entre aspas, nada é muito barato. Mas comparada com a de 700, ela ficou até barata, né? Se você fizer o conjunto todo, olha o dinheiro que a gente já está falando. Sim. Não precisa fazer tudo de uma vez, mas... A gente pode graduar isso, começar o quanto antes. Eu não preciso deixar chegar aos 80 para começar a vacinar. A partir dos 50 eu já posso fazer a de zoster. A partir de 60 começar a fazer os outros tipos de vacina. A última vacina que eu queria falar específica desse grupo, e não como fundamental em todas as áreas, é a questão da febre amarela. A febre amarela está aí no jornal, está surgindo de novo. Em São Paulo, vários casos, aqui no Rio já apareceram alguns, não de transmissão nossa. Ou vieram de fora, ou alguém entrou na mata e pegou silvestre. A gente não tem transmissão urbana.
Mas é fundamental que as pessoas se vacinem. Mas qual o problema dessa vacina? Tem um risco grande de efeito adverso em idoso acima de 60 anos. Todo mundo vai ter efeito adverso? Não, mas ele é consideravelmente maior do que numa população jovem. Então essa é uma vacina que a gente faz só um reforço, toma uma vez na vida, 10 anos depois toma. Ela é cobrada para viagem, você, né? Vários países você não entra se não tiver a justificativa forte. Eu me lembro que eu fiz essa vacina uma vez e perdi o cartão e não tinha como provar que, né? Aí depois eu achei o cartão, falei, já tomei 2 vezes, eu não preciso tomar mais, por favor. Essa é a única que eu faço ressalva com relação a efeito adverso. Paciente com 70 anos, eu quero ir para a Amazônia, vou tomar essa vacina. Você realmente quer ir para a Amazônia? Vamos discutir a questão da vacina. Menos mosquitinho da febre amarela. É o meu sonho de vida aí. Ok, vamos, mas aí vamos usar outros métodos de proteção contra mosquito. Aí tem que ser avaliado cada caso se o risco vale a pena dessa vacinação. Todas as outras do calendário são extremamente seguras, até as vacinas novas. Pode tomar sem preocupação. Se vai fazer o efeito esperado ou não, não sabemos, por causa da sua idade, mas vai funcionar na maioria das vezes. Sim, pode falar. O que é muito frequente, né, isso acontece entre idosos, é que toma, por exemplo, a vacina da influenza e diz que ficou, né, resfriado logo em seguida. E assim, importante esclarecer que essas vacinas não vão causar doença. A influenza não vai causar a gripe, né, o pneumococo também não vai causar a pneumonia, a pneumocócica, né. Provavelmente esse paciente já tinha ali um vírus incubado nele antes dele tomar a vacina e por alguma circunstância do organismo dele acabou desencadeando uma doença, uma gripe, depois de tomar vacina. Até porque a vacina de gripe a gente faz no momento de maior circulação do vírus, né? Então não é pouco provável que o paciente não esteja já infectado ou que tenha um outro vírus respiratório associado, ele faz essa relação. Agora, será que com essa pandemia que a gente viveu, né, da Covid-19, será que isso impactou a percepção das pessoas sobre a importância da vacinação para os idosos? Será que isso mudou o cenário atual ou isso trouxe talvez um efeito até reverso? Porque parece assim que as pessoas estavam brigando para não tomar vacina, porque ficou uma coisa, né, de uma briga entre partidos políticos, entre tomar ou não tomar vacina, fazer ou não fazer medicação. E será que isso daí ajudou ou mais atrapalhou sobre essa questão da consciência a respeito da vacinação? Bom, desde o final dos anos 2010, a gente está vendo uma queda progressiva da nossa taxa de cobertura vacinal. Isso começou com um movimento de ricos nos Estados Unidos, por estudos e embasamentos, que talvez a vacinação podia estar relacionada ao autismo de criança, e nada disso acontece, tá? Isso é tudo informação falsa, os estudos provaram que não é isso. Isso foi se disseminando para o restante da população. Então a gente tem uma cobertura vacinal hoje de criança, que já foi próximo a 100%, tem vacina que está chegando em 75%. Então a gente já vinha com uma cultura de não vacinar há algum tempo. E a pandemia acabou com isso. O uso político da coisa estragou demais. A desinformação verdadeira é você também dizer a vacina não tem efeito adverso nenhum. Quando você omite parte da informação, você reforça o grupo que é radicalmente contra. Viu? Ele teve. Sim, as vacinas têm efeitos adversos esperados. Isso tem que ser noticiado. Mas no caso do Covid, na época, era efeito muito, muito menor do que, por exemplo, você pegar a doença. E hoje em dia a gente sabe todos os efeitos adversos que tem, as vacinas com mais efeito adverso a gente não dá, estamos em outros momentos, então não justifica. Mas a pandemia decaiu muito a percepção da população da necessidade de vacina. Uma guerra ideológica que atingiu uma condição de saúde pública que já estava se deteriorando. Então, assim, foi um empurrãozinho que faltava. E a gente tem que lutar contra isso. Como? Informação. A gente acredita que existe muito preconceito e desinformação entre os próprios idosos quando o assunto é vacinação. Como é que a gente consegue combater isso? Eu sei que tem campanhas, mas o que mais a gente pode fazer? Acho que campanhas a gente tem? A gente tem campanha da gripe. Só da influenza, na verdade. Né? A gente tinha campanhas massivas para campanha de pólio, por exemplo. Gotinha, até isso hoje em dia já não é aquela massificação. Então a gente precisa de massificação em mídias de alto alcance, que ainda é TV e rádio. Mídia social funciona muito bem, mas ela é direcionada para aquilo que a pessoa quer. A televisão não. Quando eu boto, todo mundo que está com a TV ligada vê. Quando eu boto no Instagram, não é todo mundo do Instagram que vai ver, depende da sua histórico de consulta. Então, a mídia tradicional ela ainda é muito importante para esse tipo de massificação. E aí você cai no segundo ponto.
a indústria tem investido nisso. Então, quando você vê alguma propaganda dessas vacinas, é da indústria querendo vender. Então, ela já faz propaganda na televisão da vacina do zoster, está começando a fazer da vírus essencial. Ok, mas vamos pegar as vacinas que o SUS dá e vamos fazer campanha dela também? Vamos fazer propaganda dela também? É massificação de informação, não tem jeito. O idoso acha que vacina é coisa de criança. Porque na época dele não vacinava adulto, ele não viu o pai dele sendo vacinado, ele viu ele pequenininho sendo vacinado, então ele acha que só o netinho dele tem que vacinar. Ele, não precisa. Então você tem que reconstruir uma cultura de vacinação com informação massiva, não tem outra saída. É informação real e real dizendo as possibilidades, os riscos, as vantagens. De novo, quando você omite uma informação, você reforça o grupo contrário àquela prática, qualquer que seja ela. É importante a gente até fazer esse apelo aqui para quem está acompanhando esse episódio com a gente, né? Será que você tem alguém na sua família acima de 50 anos e que, né, dentro desse calendário aqui não tomou alguma dessas vacinas e que precisa fazer? Então, vale a pena a reflexão, né? Vale a pena a gente está abrindo para esse debate exatamente para conscientizar da importância que é a vacinação para o idoso, né? Isso vai trazer uma qualidade de vida melhor para ele, ele vai contrair menos doenças, ele vai passar menos tempo no hospital, ele vai precisar de menos medicações, tudo porque ele vai fazer a vacina, né? A vacinação, ela pode melhorar a qualidade de vida dos idosos, ajudando na prevenção de doenças graves. Quais seriam esses benefícios a longo prazo? Então, as vacinas no geral, né, elas podem não impedir que a pessoa tenha alguma doença, né, que um idoso tenha doença específica, mas em geral tendem a ser quadros mais leves, com menos possibilidade de hospitalização, menos gasto de medicação, né, e isso e evitando também complicações em decorrência dos quadros infecciosos. Entendi. A questão da resposta vacinal a gente não pode prever qual vai ser do paciente. Mas os estudos feitos nessa população mostram que um percentual razoável, 70%, 80% evita doenças, quando evita realmente a infecção mais branda. É uma aposta que vale muito a pena. Acho que a própria Covid mostrou isso, né? Sim. Quem tomou a vacina, quando contrai a doença, ela vem com menos força, né? Ela faz menos estrago ali. A gente percebeu nitidamente, né? Enquanto não tinha vacina, a gente estava com um pico de 4.000 mortes por dia. E hoje a gente continua tendo Covid, mas assim, o número é infinitamente menor. Eu não tenho aqui esses dados, não sei se a gente tem aqui para falar, mas não tem comparação de quando a pandemia começou. Então, realmente vale a pena fazer a vacinação, né? Principalmente para pacientes assim que tenham doenças crônicas já, né? Que o impacto de uma doença dessas é muito mais significativo. Então, para esses pacientes, por mais que a imunogenicidade, que é a capacidade que a vacina tem de gerar uma resposta imune seja um pouco mais baixa, eles vão se beneficiar, com certeza. Alguma coisa sempre se beneficia. Sempre vai ser bom, né? De alguma forma. Agora, tem uma expressão aqui que para mim é até novidade isso aqui. Como a imunidade de rebanho impacta a proteção de pessoas mais velhas em uma sociedade. O que é isso, imunidade de rebanho? Vamos dar o seguinte exemplo. Eu não posso tomar vacina nenhuma, por alguma condição física mesmo. É um exemplo, tá? Não posso tomar. Mas se todos aqui à minha volta estiverem vacinados, se o rebanho ao meu redor estiver vacinado, eles não vão pegar a doença e não vão conseguir me passar a doença. Entendi. Então, uma dessas vacinas, por exemplo, que o SUS cobre em situações específicas, é para pacientes em asilos. Alguns deles podem não responder, são idosos, numa condição mais crítica de saúde. Mas eu vacinando a maioria, eu evito que essa doença circule por ali. E eu acabo protegendo aquele idoso que não pode se vacinar. A minha família se vacinando, as vacinas de adulto, eu protejo o meu idoso. O meu idoso se vacinando, eu protejo a minha criança pequenininha que não tomou as vacinas ainda. Então, quando a gente fala em conceito de rebanho, é eu vacinar as pessoas ao meu redor para me proteger, para proteger o terceiro. Então, se eu consigo vacinar todo mundo contra influenza, eu diminuo a circulação do vírus influenza, diminuo a transmissão, idem para o Covid, para várias outras vacinas para doenças de transmissão. E aí, quando os idosos não são vacinados, né, se acontece essa situação, quais são os riscos para aqueles que não são vacinados adequadamente? O risco inerente da vacina que ele não tomou.
Paciente que não tomar vacina do zoster está no risco de ter zoster. É uma doença com mortalidade não é muito alta, a maioria dos casos não geram óbito, mas gera uma morbidade muito grande. Dor que persiste depois da doença, às vezes o paciente interna com infecção secundária, tem que fazer remédio venoso. Então o risco dele não tomar vacina do zoster é ter zoster. Não tomar vacina de vírus sincicial é ter infecção por vírus sincicial. Não ter vacina da coqueluche é ter coqueluche. E tendo de maneira mais grave, já que ele tem uma imunidade nem meia boca preparada para isso. Então o risco da pessoa é adoecer por aquela vacina que ele deixou de tomar. Isso serve para criança, serve para adulto. Todo mundo que tem uma indicação de vacina, ele não faz uso daquela vacina, ele está correndo risco de adoecer de maneira mais grave daquela doença e de não proteger o seu amado que está do seu lado. As pessoas à sua volta, né? E qual seria o impacto da vacinação na qualidade de vida dos idosos em termos de autonomia e independência? Né? Porque assim, o idoso deixar de tomar vacina, ele vai se prejudicar porque pode contrair aquela doença. Mas além disso, tem a questão da autonomia e da independência. Como é que isso afeta a vida dele? Então, a vacina foi um dos fatores, né, que permitiu o aumento da expectativa de vida. No passado se morria muito por essas doenças infecto-contagiosas e isso reduziu. Hoje a mortalidade é muito maior por outras doenças. Então, só por isso daí a gente já vê uma qualidade de vida maior, né, considerando a vacinação. E nesse contexto, se você tem um idoso que por mais que ele tenha alguma doença crônica, vamos lá, hipertensão, diabetes, mas que tenha uma doença controlada, seja vacinado, a tendência é que ele tenha uma qualidade de vida boa, mantendo a autonomia, mantendo a independência. Um idoso não vacinado é aquilo que a gente já falou anteriormente. Tende a ter a doença, geralmente de forma mais grave, hoje tem grande chance de hospitalizar, né, e ter as consequências de uma hospitalização, como a gente já falou. Você ia comentar alguma coisa? Não? Agora, além da vacinação, que outras estratégias de cuidado preventivo podem melhorar a saúde dos idosos? Aí a gente vai para aquilo tudo que a gente já sabe, né? Alimentação adequada, com todos os grupos alimentares, prática frequente de exercício físico, evitar tabagismo, etilismo, tudo que a gente já sabe. Aguinha. Aguinha. Hidratação para idoso, então. Fazer os exames preventivos recomendados para aquela idade, o rastreio de algumas doenças tumorais que também são recomendados, fazer mamografia mulher, o homem, exame de próstata. Então existe é um podcast novo a gente falar só de medicina preventiva para a terceira idade. A gente não prega aqueles check-ups extensos, mas existem doenças específicas que a prevalência é mais alta que a gente recomenda a pessoa investigar e tratar. O paciente que é diabético e tratar a diabetes dele direitinho, ele vai ter um desfecho de vida diferente que não seja aquele da diabetes. Ele não precisa morrer com as sequências graves que a diabetes dá, úlcera no pé, doença neuropática, cegueira. Isso é o paciente diabético não tratado. Então tem como a gente tratar. Tem como eu prevenir uma série de doenças, infecto-contagiosas são dessas, mas as doenças crônicas tem como a gente controlar muito bem. Lembrar que o nosso cuidado de velhice, de terceira idade, ele começa agora na nossa idade, até um pouquinho antes. Eu lá na frente, eu vou ter os músculos que eu levar de agora. Se eu chegar lá sem músculo, vai ser muito difícil eu, depois de 70 conseguir ganhar uma massa muscular. Então a pessoa que pratica exercício físico regular a vida inteira, ele vai chegar na terceira idade com uma quantidade de massa muscular muito maior, que vai facilitar bastante a autonomia dele. Coisas simples, carregar uma sacola de mercado, levantar a criança no colo, agachar. Se você não tem músculo Brincar isso, com os netos, né? Netos. Então se a gente quer ter uma terceira idade saudável, a gente tem que começar agora. Ah, eu não fiz nada disso, cheguei a velho, vou chutar o balde. Não, você vai se cuidar para ter uma melhora, que seja, você vai ter uma melhora. Mas se você conseguiu fazer isso antes, se você que é mais novinho aí, está me ouvindo, pensa que não é só o dinheiro da aposentadoria, é o músculo da aposentadoria, é a articulação da aposentadoria, é a saúde da aposentadoria, tem que pensar nela agora também. Eu acho que hoje em dia a gente tem visto cada vez mais a terceira idade mais cuidada, né? Com músculo, praticando exercício físico, correndo, fazendo algum esporte, né? Até de alto impacto considerado, né? Dependendo ali do caso. E a gente costuma falar que agora é essa geração fit, né? Dos idosos fit. Então, assim, acabou esse negócio de que o idoso vai ficar sentado lendo jornal, assistindo TV ou fazendo alguma coisa assim bem paradinho. Não, hoje a gente vê cada vez mais a terceira idade em movimento, né? E não naquela coisa assim de
parece que está sempre cansadinho, num cantinho, paradinho. Então, assim, junto a isso tudo, a gente precisa inserir a vacinação, né? Para que Sim. fique completo esse cuidado. Em termos de imunização, quais são as novas vacinas e avanços na medicina que podem beneficiar os idosos para os próximos anos? Acho que a gente mostrou isso aqui no calendário, né, de vacinação. As duas vacinas mais recentes são a de vírus sincicial, que logo depois que aprovou a dos idosos, aprovou ela para gestante tomar e cuidar dos bebezinhos, e agora tem um medicamento já disponível, foi aprovado esse mês no Brasil, para evitar a vírus sincicial na criança, que a mãe não vacinou. Então, o que espera pela frente, eu não sei te dizer o que a gente vai, a que caminho que a vacina vai, até porque são anos de desenvolvimento. Sim. Mas o que a gente espera é que sejam vacinas mais baratas, mais acessíveis e que cobram um grupo maior de bactérias. Eu estou na pneumo 20. O que significa esse 20? O número de tipos de pneumococo, vamos dizer assim, eu cubro. Eu comecei com 10, passei para 13, passei para 15, agora eu já estou na 20. Quem sabe lá para frente eu tenho uma cobertura maior, vacinas contra meningite, contra outras doenças que ainda não são tão preveníveis assim. Encefalite viral, tem como eu prevenir? A maioria delas não. A vacina para herpes, simples, eu ainda não tenho uma vacina eficaz para isso, mas eu, por exemplo, já tenho a vacina do câncer de colo de útero, que é uma inovação. Inovações vão vir aos montes, a gente tem que estar antenado, educado e sem preconceito. Um dia vai chegar para outras coisas, vão chegar. É o quê? Não sei, o futuro a Deus pertence, mas o ser humano é tinhoso, ele corre atrás, ele luta. Ele vai investigando até achar, né? Existe alguma relação entre o envelhecimento do sistema imunológico e a resposta das vacinas na terceira idade? Sim, isso que a doutora Carla falou, o paciente idoso ele sofre um processo de imunossenilidade. A capacidade do sistema imune dele vai diminuindo, torna ele mais suscetível a infecções graves, porque ele tem uma resposta adequada, e diminui em parte a resposta às vacinas. O quanto? Depende de cada paciente e de cada condição. Quando se aprova uma vacina para idoso, se considera a eficácia média de toda aquela população. E a eficácia média é significativamente alta, tanto que as vacinas são aprovadas. Se eu comparar um paciente de 20 anos, uma população de 20 anos, com uma de 60, a resposta vai ser pior. Mas ela ainda é muito boa, não justifica a gente deixar de usar a tecnologia, usar o medicamento por conta disso. Mas é fato, sim, o paciente idoso ele tem uma resposta imunológica um pouco pior comparado ao paciente mais jovem. Menor, né? E qual seria a importância, então, de uma abordagem multidisciplinar para garantir que os idosos recebam as vacinas adequadas e no momento certo? Então, assim, envolver essa equipe multidisciplinar, né? A equipe multidisciplinar é um forte aliado que a gente tem. São profissionais que estão ali na linha de frente, né, como médico, e lidam diretamente com idosos. Se forem, então, de área hospitalar, lidam frequentemente com idosos. E eles ajudam a divulgar, né, a importância da vacinação, enxergam, né, como é negativo para um idoso ter uma internação hospitalar, né, as consequências disso. Então, eles acabam divulgando também e vendo a necessidade da vacinação para esse grupo de idosos. Como a gente não tem um profissional específico da vacina, ninguém vai no médico vacinista. O idoso vai no cardiologista, vai no clínico. Cabe a todo profissional de saúde, na sua oportunidade de assistência ao cardiologista, o senhor já está vacinado? Você percebeu, né? Já vamos reforçar? Reforçar. Se eu vejo que o paciente tem uma dificuldade, uma luta, será que não vale a pena estar psicologia junto? Uma pré-consulta com a enfermagem, falando sobre o mesmo assunto. No ambiente hospitalar isso é mais fácil, porque estamos aqui com a nossa disposição, tá, um leque de profissionais de saúde. Termo extra-hospitalar, isso é um pouquinho mais complicado, mas ok, meu idoso internou. Vamos aproveitar toda a oportunidade que a pessoa da terceira idade tiver de contato à rede assistencial. Médico, nutricionista, professor de educação física, que seja, todo mundo tem que falar a mesma coisa, tem que reforçar para a percepção do paciente ser realmente... Todos estão falando. Se todo mundo está falando, é melhor eu seguir. E na insistência, né? Tem idoso que é teimoso. Se o jovem é teimoso, por que ele não vai ser? Ele é um reflexo nosso. Se a gente é teimoso, muito provavelmente ele também pode ser teimoso. E a gente tem que ir lá insistir, para mudar conceitos e criar hábitos.
Bom, o que os idosos precisam saber sobre as vacinas para tomar decisões informadas sobre a sua saúde? Acho que primeiro que a vacina é segura, né? É garantido que tem segurança em todas as vacinas que estão no calendário oficialmente. Segundo que, assim, ter a visão de que com a vacina nós erradicamos doenças, né? Então, a importância que a gente teve ao longo de todos os anos da vacinação. Eu acho que existem efeitos colaterais, como foram ditos aqui, mas são vacinas seguras e que deve ser estimulado o uso. A informação tem que ser passada na linguagem que ele entenda. Tem paciente que vai querer uma linguagem mais rebuscada. Mas quantos por cento me protege? Tem paciente que se você fala isso, ele... Doutor, se não tomar, acontece o que comigo? Se eu não tomar, eu vou ter isso. Doutor, vale a pena gastar isso? Vale a pena eu pedir para minha família me ajudar nisso? No que isso pode ajudar? Ah, vai proteger seu filho, vai proteger seu neto. Ah, você vai evitar isso. Aqui não tem informação na qualidade que o paciente possa receber, no nível intelectual, social que ele está apto a receber. Não adianta botar números rebuscados para um paciente menos letrado com relação a isso. Não adianta eu querer falar de matemática com alguém que não sabe fazer conta. E nem o contrário, não adianta eu dar número nenhum para um cara que quer saber número de tudo. Então tem que entender qual a linguagem eu vou abordar naquele paciente. O Brasil é um leque cultural muito grande. Então, essa percepção o profissional de saúde tem que ter. Informação, não tem jeito. Bom, a gente já falou aqui, né, da importância dos familiares incentivarem o idoso. Agora, como fazer isso sem ser invasivo ou causar desconforto nesse idoso? Porque tem formas e formas de abordar, né? Tanto para o médico, como o senhor acabou de falar, né, seja com números, com dados, seja só mostrando ali os pontos positivos e negativos. Agora, às vezes é mais fácil, entre aspas, para o médico passar essa informação para o idoso do que para o próprio familiar, que está ali todo dia, né? Que às vezes se aborrece, que o idoso está dando já algum trabalho e tudo mais, ou que cisma com as coisas, enfim. Então, para esse familiar que de repente está acompanhando aqui com a gente esse episódio, está passando por essa situação, o que a gente pode dizer para eles? O que eles podem fazer para serem mais convincentes, né? Menos invasivos e com menos desconforto possível? Eu acho que é sempre que disponível, né? Sempre que tiver uma oportunidade, numa consulta, tentar entrar no assunto com o médico que está atendendo o paciente para ver se isso também vem da parte médica, esse estímulo, né? Mostrando a importância da vacinação, inserir aí o profissional, porque realmente, como o Bruno falou, né? No dia a dia do consultório, são poucas as especialidades médicas que falam amplamente sobre vacinação. Então, às vezes, o paciente vai num clínico que nunca abordou a questão da vacinação. Então, às vezes, dá uma chamada até antes mesmo da própria consulta, né? Olha, será que o senhor pode abordar alguma coisa sobre vacinação? Me ajuda aí, por favor, né? Falar um pouquinho do calendário, né? Da necessidade. Eu acho que seria uma forma menos invasiva, né? Buscando auxílio. Tentar entender qual é a dificuldade daquele idoso em se vacinar. Ele tem dificuldade de transporte? É fácil para ele chegar ao local de vacinação? Porque você fica falando, só tem que vacinar, tem que vacinar. Eu já pensei como é que vai ser o caminho dele até lá. Ele vai precisar de uma ajuda financeira para fazer a vacina. Às vezes o idoso diz que não quer vacinar, mas ele está com vergonha de dizer que não tem dinheiro para fazer essa vacina. Uhum. Existem serviços de vacinação domiciliar, por exemplo, que não cobram a mais por isso. Isso poderia facilitar. Você explicar os medos. Usa a parte afetiva. Olha, para proteger sua neta. Uhum. Você não quer que ela seja saudável? Para proteger seu marido, ele não pode tomar vacina, mas você vacinando, você vai proteger ele. Tentar usar dessas ferramentas que a gente tem. E muitas vezes eles nem sabem disso, né? Sim. De que quando ele toma vacina ele acaba protegendo o outro que não pode tomar, né? Sim. Importante isso que o Bruno falou, né? Do deslocamento do idoso até o local da vacinação. No privado a gente sabe que existe, a gente pode chamar em casa, mas no sistema público também tem isso, né? Em convênio com as clínicas da família, eles mandam um agente de saúde em casa, pode aplicar a vacina em casa, a influenza é aplicada em casa, mas realmente a família tem que buscar isso. Ok. Que orientações, então, vocês dariam para
para os próprios familiares que querem garantir que os seus entes idosos, né, que eles sigam esse calendário de vacinação de forma consistente, né? De repente ele tomou uma, mas aí não tomou a segunda dose, enfim, e vai pulando, aí fala que tomou, aí vai olhar o cartão de vacina, não tomou, enfim. O que eles podem fazer para garantir aí esse... Ele tem que participar ativamente desse processo. Do mesmo modo que ele sabe do filho dele quando vai vencer, ele tem que saber do pai dele quando vai vencer. Por uma série de motivos, a pessoa pode não querer, esquecer, não faz parte da cultura dela, mas faz parte da sua cultura como pai, com seu filho, né? Transportar isso para o idoso. Eu vou tomar conta da vacina dele. De uma maneira que não seja invasiva, intrusiva, mas, pai, olha só, eu tô olhando aqui no calendário que eu tenho, que eu anotei a sua última, tá atrasado, o que aconteceu? Não é para deixar por conta, a gente não quer infantilizar o idoso, mas se ele não tiver o apoio nosso, dos filhos dele, do acompanhante, às vezes você tem um marido que é mais ativo, uma esposa que é mais retraída, alguém tem que assumir o cuidado um do outro, e isso faz parte da nossa vida. A gente vai envelhecer em níveis diferentes, com mais ou menos autonomia. O suporte que a gente tem dos nossos familiares é fundamental para isso, inclusive para ajudar no controle das datas, coisa simples. Eu ter no meu caderninho, no meu celular, anotado lá quanto que é a vacina da minha mãe. Ó, mãe, mês que vem já se programou? Vai fazer? Não vai? Acho que é uma grande ajuda a gente controlar de perto essas datas. Aqui no hospital a gente atende uma faixa etária, né, de pessoas de terceira idade até acima de 100 anos, né? Uhum. E a gente percebe nitidamente como é importante esses idosos que internam aqui com a gente, eles estarem vacinados. Eu acredito que vocês que lidam aqui com esse dia a dia dos nossos pacientes estão percebendo, né, se eles estão vindo vacinados ou não. Como é que está sendo essa percepção de vocês em relação aos nossos pacientes aqui? Eles estão, só para a gente ter uma amostragem interna nossa aqui, eles estão vindo com esse calendário completo de vacinas, ou mais ou menos, ou mais para menos, só pelo nosso perfil de pacientes aqui, como é que está sendo a nossa situação? Muitas a gente chega a perguntar, assim, principalmente para aquele idoso que reinterna com pneumonia, por exemplo. Então, a gente se questiona se esse idoso fez a prevenção, tomou a vacina. Alguns a gente acaba que na correria do dia a dia mesmo esquece de perguntar sobre isso. Eu acho até importante campanhas, a gente já teve uma campanha junto ao núcleo, isso já há alguns anos atrás, que ajudou a gente a administrar melhor isso, né? Mas a gente sempre pergunta com certeza para aquelas reinternações por pneumonia. Isso daí é sempre certo perguntarmos. Mas para outras doenças, acaba que na correria do dia a dia, herpes zoster e tudo, numa rotina de internação, a gente acaba perguntando menos. Entendi. Tem mais alguma orientação que vocês querem deixar, que querem passar aqui? De repente, fazer um apelo para quem está nos assistindo? Vacine. 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 Procurem se informar. Se a informação não chegar a vocês, tenta correr atrás dela. O celular, todo mundo tem um TikTok. Vamos lá pesquisar no Google, vacina no idoso, vai aparecer lá. A informação está cada vez mais fácil ao nosso alcance. E é um aviso muito para os mais novos, né? Vamos cuidar dos nossos pais. Eles cuidaram da gente quando a gente era pequeno. Eles foram atrás das nossas vacinas. Então a gente tem que ir atrás das vacinas dele. É a responsabilidade nossa vacinar nossos pais, não só nossos filhos. É verdade, né? Eles cuidaram da gente, agora a gente tem que cuidar deles, né? Bem lembrado. Gente, muito obrigada. Gostei muito de conversar com vocês, aprendi bastante coisa aqui também. Vou passar para o meu sogro, para minha sogra, né? A minha mãe não mais, porque já se foi. E agradeço, viu, doutor Bruno, doutora Carla. E a gente agradece também aos nossos amigos que acompanharam esse episódio do Silvestre Cast. Lembrando que na próxima semana, nesse mesmo horário, a gente vai estar aqui novamente trazendo mais informações sobre saúde, mais alguma orientação para você e sua família terem mais qualidade de vida. Até a próxima semana.